Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássicos Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio extra no site. Vambora. Oruan, filho do Marcinho VP, deve disputar vaga de deputado estadual no Rio de Janeiro. Aonde chegamos? O que fazer com o legislativo, cara? Cara, quão pior é o nosso estado pode ficar, né? Eu sempre falo, cara, que não tem como piorar, né? Não, tá muito ruim já, não dá pra ficar pior. Pois é. Falta de imaginação, né, cara? Provavelmente, né? A gente tá muito longe do fim, dá pra piorar muito ainda. Pois é. E aí, enfim, tá falando aqui, o cantor Mauro Davi, conhecido como Oruan, deve disputar uma vaga na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro nas eleições de 2026. A informação foi divulgada pela página Bangu ao Vivo e teria sido confirmada por familiares do artista. Então, aparentemente, não é só um rumor aleatório, assim. É uma coisa com alguma certa confirmação da família dele. Grande página Bangu ao Vivo. Pois é. Cara, eu diria que ainda é incerto, né? Por óbvio, tem muitas dúvidas ainda sobre principalmente que partido vai lançar ele, que partido vai querer lançar ele. Mas enfim, caso você não conheça, vamos abrir o Instagram do Oruan, né? Porque no Rio ele é muito famoso com uma classe específica de pessoas, né? Que é tipo homens jovens da favela, daqueles que não são evangélicos, assim, sim, né? Sim, Por sim. dizer assim. Então, cara, o Oruan tem 10 milhões de seguidores, sabe? E ele é rapper. Ganha fácil, né? Não sei nem eu não sei nem qual é o interesse dele ir pra Alerj, honestamente. Tipo, a menos que ele tenha questões muito sérias com a dimensão carioca da personalidade dele. Brasília é direto, né? Só é maior, mais prestígio, enfim, mais dinheiro. Pois é, né? Enfim, isso pode ser discutido e tal, mas esse é o Oruan, caso vocês não conheçam, eu imagino que algumas pessoas do canal não devem conhecer. Foi o que a gente falou, cara, 10 milhões de seguidores, ele aqui com o Neymar e tal, sabe? Então, pra você ver a cara do garoto. Bicho... Será que ele 22 ali no peito? Será que sinais? PL? Acho que não, acho que é outra coisa. Pois é, né? O que será que dois, né? Eu prefiro nem falar, né? A gente tá aqui Pois é. no estado dele. Mas é isso. Então, o filho do Marcinho VP, palavra da Folha do Estado, né? Pelo menos ele é filho de uma das principais lideranças da facção Comando Vermelho. O rapper ainda não definiu por qual partido pretende se candidatar. Pessoas próximas afirmaram que o projeto político está em fase de articulação e deve ser anunciado oficialmente nos próximos meses. Segundo a publicação, Oruan pretende centrar sua campanha em pautas já abordadas em suas músicas e discursos, como inclusão social, oportunidades no mercado da música, valorização da cultura periférica e políticas públicas voltadas à juventude. Isso é bem engraçado, né? Imagina se ele lança uma parada tipo, cara, vai ter a Bolsa Rap, tá ligado? Tipo, a gente vai pegar dinheiro do Estado e investir, mano, pra tua carreira do rap deslanchar. Nossa, é o soft power carioca, né? Você é o prodígio do funk, prodígio do trap. Você agora vai poder ter o amparo do governo do estado do Rio de Janeiro pra poder se lançar. Assim, muito dessas dinâmicas de política, eu vou chamar de mais rasteiras por falta de melhor nome, né? Mas quando você não tá lidando assim com alto escalão, né? Eleições majoritárias, onde você precisa realmente de um projeto, em tese, né? Em tese. Você precisaria de um projeto de governo que vai saúde, educação, meio ambiente, segurança, etc. Você entrega um plano de governo. Nessa nível de política que é um pouco mais rasteira, né? E eu tenho achado cada vez mais legislativo, você faz o que você quiser, né? Tá livre. Não, eu sou um artista, eu vou fazer coisas de artista e quem quiser votar, vota. Pois é, que é o clássico... Uma versão menos nociva, né, disso é o cara que se elege única e exclusivamente com a pauta dos animais. Cachorreiro. Ah, vou proteger os cachorrinhos. Candidato cachorreiro, né? Cada estado tem um. Na última eleição estavam ensaiando o candidato dos autistas também. Que eu diria que também é uma pauta dessas, tipo... Não daria pra você sair governador como sendo... Eu sou o governador dos autistas, sabe? O Witzel foi um pouco isso. Foi. Mas Brincadeira, piada. E aí, caso você não se lembre também, o artista recentemente esteve envolvido em questões judiciais. Ele foi libertado no fim de setembro após quase 2 meses preso na penitenciária Serrano Neves, em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele responde em liberdade pelas acusações dele, com uso de tornozeleira eletrônica, a um processo que é acusado de 7 crimes, incluindo tráfico de drogas, associação ao tráfico e resistência à prisão, né? Então, ele não teria se entregue à polícia imediatamente quando eles bateram na porta dele. Resistiu à prisão, né? Desdenhou lá dos policiais. Eu lembro que jogaram a pedra no carro da polícia, um amigo dele lá. Exato. Pois é. Então, cara, é absolutamente surreal, né? Surreal, assim. É muito conveniente também, né? Porque, enfim, se empossado, ele passa a desfrutar de um grau, né, de privilégio. Ele passa a desfrutar de imunidade parlamentar. Eu acho que isso afetaria o status do processo. E se não esse processo, que talvez já esteja pacificado, processos vindouros, né? Então ele passaria a estar mais blindado juridicamente. Eu acho que provavelmente passa muito por isso.
né, nós, né, enfim, a galera que tá aqui no canal, provavelmente olha pro Oruan e vê assim, cara, esse cara é muito periférico, ele tá muito à margem, ele é tipo um cara fortes ligações com crime organizado, etc. Mas a verdade, de todas, é que, por exemplo, o Neymar, achei ele um cara suave. Pois é, múltiplas fotos do Neymar aqui com ele no Instagram, né? Você vê, tem essa daqui, tem essa daqui. E não é como se o Neymar fosse o único cara famoso que fica dando rolê com ele, né? Por exemplo, aqui você vê o cara do os dois caras do Podpah, né? Eu até me esqueci o nome dele, Gão e Mítico. Esse MC Daniel. Então é isso, não é como se fosse só, tipo... Por exemplo, aqui tem foto do Oruan com o Pose, né? É beleza, realmente. O Pose e o Oruan são dois caras da mesma estirpe. É beleza. Jogam no mesmo cesto. Exato. Tanto que, enfim, os dois estão até com o mesmo cabelo, né? Da cor vermelha. Mas, cara, o Mítico e o Igão, mano, e o Neymar, ter essa associação, é porque eles realmente não enxergam o Oruan da mesma forma que, sabe, nós, assim, enxergamos. Sim. Não, e o Oruan também, cara, eu lembro, né, no âmbito ali, na época da prisão dele, ele também alegou, né, que teve um encontro com Deus e tal. Aí ele foi visitado por um pastor muito famoso. Eu não conheço tanto, tá, do mundo neopentecostal, mas ele disse que talvez, olha aí a última foto do perfil dele, cara. É uma das últimas fotos. Ali, ó. Jesus tá lá e tal. Ele meio que já tá fazendo um ensaio pra meio que se converter. É meio que aquela coisa, a religiosidade um pouco... meio hipócrita, né? Uma coisa assim, bem superficial. Mas o Oruan tem isso também, né? Ele é apadrinhado por um pastor muito influente aqui no Rio de Janeiro. Então ele meio que já tá modulando uma persona mais séria, né? Modulando, é tudo midiático. Enfim, política é muito mídia também, né? O século XX ensinou isso pra gente. E aí, ele tá meio que fazendo a transição de ser o garoto problema, né? Um enfant terrible do trap. E aí ele tá meio que migrando agora pra virar, depois da prisão, né? Ter um arco de redenção, virar um homem de Deus, um homem preocupado com as pautas da juventude periférica, etc. Assim, não vai enganar quem conhece, mas vai enganar muita gente também, né? Cara, não sei nem se vai enganar, sabia? Nego quer ser enganado, né? Cara, eu acho que o nego nem quer ser enganado, eu acho que o nego quer o que a proposta é, entendeu? Tipo, eu acho que tem muito jovem periférico que, cara, tem simpatias pela organização da qual o Oruan, né? Enfim, a justiça diz que ele faz parte. Que o pai dele definitivamente não só fazia parte, mas liderava. Cara, tem pessoas que só meio que querem anarquia mesmo. As pessoas querem governo by comando vermelho, assim, entendeu? E, cara, eu tenho visto meio que no jargão, minha experiência nas ruas, né? Meio que o Oruan popularizou uma parada do cheio de ódio. Tô cheio de ódio. E aí você vê eu vejo cada vez mais molecada falando aí, pô, bonde do cheio de ódio e tal. E aí, enfim, tem implícito nele, é uma coisa meio de rebelião mesmo, uma revolução. Não chega a ser um sentimento antipolítica, porque eu acho que exigiria uma organização maior do pensamento, mas é um senso difuso de que essa política não me representa e tal. Então eu tô disposto a cooperar, a trabalhar junto com qualquer tipo de organização que esteja à margem do Estado, ou seja, inimiga formal do Estado. E, cara, isso eu sinto que era uma coisa que era embrionária há um tempo já, sabe? Sim. E meio que tá tendo um processo de um destilamento do que seria a cultura de favela, que são os alicerces da favela, seus representantes, seus grandes ícones. Eu acho que é normal, acho que nada acelerou e nada atrapalhou também. É que as coisas desenvolvimento natural das coisas, né? Eu acho que as coisas, elas coming themselves mesmo. Ela tem um processo de autorrealização de todas as coisas. E, cara, isso é meio assustador pra mim. Absolutamente aterrorizante, eu diria. Porque esse é o primeiro passo, né? Eu não diria nem que é o primeiro, né? É tipo, o 10º passo, porque a gente sabe que facções criminosas, né? E todas elas, não é exclusividade do pai do Oruan, elas têm associação com política, né? Então, você vê, tem várias ONGs, várias delas ligadas ao PSOL. Então, eu acho que vai ter muita gente achando que o Oruan sairia pelo PSOL. Eu acho que não. Acho que seria absolutamente insano se o PSOL topasse isso. Eu acho que tem gente dentro do PSOL que até gostaria. Mas eu acho que, cara, a liderança do PSOL não é insana o suficiente a ponto de lançar um cara com tantas associações espúrias assim quanto o Oruan, né? Se ele lançasse, provavelmente seria ou por um partido de centrão que, cara, só tá cagando solenemente pra qualquer coisa, ou então seria pra um partido desse de extrema esquerda menor, com o mesmo ethos hiper-revolucionário, contrário ao Estado e etc, sabe? Cara, eu acho, pra mim, tremenda armadilha, tá? Lançar o Oruan. Mas, enfim, o Rio de Janeiro talvez ele nem saiba partido de esquerda, né? As coisas são tão loucas. Pega aí um Solidariedade, um PMN estadual, diretório estadual é sempre muito complicado. Mas o partido, cara, que servir, né,
de barriga de aluguel para essa candidatura do Oruan, cara, acho que é um cavalo de Troia, assim, porque essa associação não vai sair nunca mais. E uma vez que você tá dentro e tá disposto a colaborar de uma forma tão sinérgica assim, cara, você tem que acreditar no triunfo total, porque eu não acredito que no longo prazo existe coexistência. Então a gente dificilmente vai ver a bancada do Oruan crescendo e isso vai ser tipo um momento... Não, o Estado brasileiro apoia, tá de acordo e tal. Acho que eventualmente você vai caminhar para um tipo de rompimento, um tipo de basta, sabe? E aí, cara, você vai servir para isso. E eu que tenho falado também da candidatura do Pose, né? Também, Então, a parada da candidatura do Pose é que eu vi aqui eram umas páginas meio menos confiáveis, né? Então, por exemplo, Rei Cadinho no Twitter, não sei quem é. Meu Deus. Oruan e MC Pose do Rodo são sondados para disputar a eleição em 2026. Aí o cara lançou senador Oruan e deputado federal MC Pose do Rodo. Eu acho que qualquer um dos dois ganha fácil qualquer cadeira legislativa que eles quiserem. Mamata. Se eles quisessem deputado federal, ganhavam tranquilo. Talvez se os dois saíssem no mesmo partido, até fazia mais um cara aí e tal. Senador já seria impossível, porque senador já tem um caráter um pouco mais majoritário, assim, sabe? Mas é isso. Tipo, Legenda importa. O cara falou isso aqui... Quem dos dois chega a governador? Exato, tipo... Desculpa, Rei Cadinho. O Rio ainda não está nesse nível, né? Apesar de estarmos caminhando para lá. Mas, cara, eles ganhariam... Mole, muito fácil, assim. Não, o problema também do Rio, cara, o Rio tem muito... Eu não tô acusando ninguém, né? Mas o Rio tem problemas, desafios muito grandes para a democracia efetiva. Porque tem muito controle de território, compra de voto e voto sob coerção, né? Então, se você, enfim, estudiosa aí, né? Enfim, em breve talvez novidades em relação a isso, mas você consegue ver os padrões de votação dos candidatos e às vezes você vê padrões muito engraçados, assim, né? O cara não tem voto nenhum pela cidade, só tem voto em uma zona eleitoral, 2 ou 3, assim, sabe? Que tá um lugar meio mandado. Meio no jargão, mandadaço. E aí você fica, interessante, o que houve aí e tal. E de qualquer forma, eu acho que por numa democracia perfeita, talvez até entrasse. Mas no caso do Rio de Janeiro, é só, cara, inquestionável. Né? Por exemplo, há pouco tempo atrás a gente teve o caso do TH Joias, né, na Alerj. Sem pertinente e tal. A gente viu, enfim, cenas deprimentes, né, vindo do TH e tal. Pois é, e aí, cara, caso vocês não sejam do Rio de Janeiro, talvez essa notícia nem tenha chegado a vocês, mas esse TH Joias, ele já era um deputado estadual no Rio de Janeiro, então ele já estava cumprindo o mandato dele. O nome dele é TH Joias porque ele era meio que o joalheiro... Ourives, né, dos rappers, e é aquilo. Ele faz joia pra rapper, será que ele não... Tem outro grupo que também é... Gosta de joia. Gosta de joia, né? E costuma ser próximo de vários rappers, então ele provavelmente também fazia joia pra esses caras. E, cara, ele foi preso recentemente. Tem vídeos absolutamente surreais que você chegou a compartilhar no Twitter do TH Joias com... Deitadinho assim de bruços. Deitadinho de lado e com uma liderança, né, de uma dessas organizações não governamentais, eu posso falar dessa forma? Paragovernamentais. Não deveria, mas enfim. Exato, o cara tava com uma das lideranças dessas paragovernamentais. O nome do cara fazia referência a um animal, um inseto, né? O cara que tava lá com ele. Um inseto amarelo e preto. Ah, sim. Sabe? E eles estavam engajando em atividades sexuais bem esquisitas, assim, né? Tem um vídeo disso num hotel. Tem um vídeo horrível disso, enfim. O palhaço tava sendo descabelado, enfim. Pois é. E aí, cara, ele tá literalmente preso aqui por causa de associação com tráfico de drogas, entendeu? Além de coisas como tráfico de animais, armas, munições e tal. Então, tipo, tá vendo? Olha isso aqui, mano. Que isso, cara? Mano. O cara tá traficando um bando de tartaruga, brother. Caralho, que maldade com o bichinho, cara. Mano, pois é. Jabuti é mó bicho tá vendo? Idiota. Coitado, cara. E aí, cara, então o TH Joias, ele já tinha envolvimento, né, com a organização paragovernamental e tá preso. Então o Oruan não seria nem o primeiro, entendeu? O Oruan só seria uma coisa muito escancarada, sabe? Seria a da coisa ficando mais escrachada com o tempo, né? Ficando mais revelada. O garotinho, que, enfim, é um político que, né, tá um pouco embaixo agora e tal, dizem que ele vai voltar, mas ele fica fazendo ameaças, né? Ameaça não, ele fica fazendo profecias na página do Instagram dele, às vezes eu até gosto de ver. E ele tá anunciando, cara, que tem uma grande operação pra varrer a Alerj, assim, porque meio que esses laços do TH Joias parece que era uma coisa muito maior e que muita gente deve acabar rodando, porque o grau de leniência, cooperatividade era muito mais alto do que parece. Então, assim, a candidatura do Oruan, surpreendentemente, choca só esteticamente. Porque em termos
práticos, né? Olhando o todo, cara. Tem uma sinergia muito grande já entre essas organizações paragovernamentais e o poder institucional no estado do Rio de Janeiro. Na cidade também. Na cidade principalmente. E, cara, disso é muito difícil pensar no que fazer, sabe? Porque parece que a impressão que dá é se o Oruan realmente vem, e aí... O É aqui, só pra mostrar. TH Joias não tava no PSOL não, tá? Tava no MDB, o partido mais tradicional do Brasil, eu diria, né? É o mais, é o mais longevo, assim, né? Sem nenhuma interrupção, cara. Então, antes de vocês ficarem pensando nesse negócio de a esquerda é foda, a esquerda... Cara, não é só a esquerda, entendeu? É, óbvio que não. Os caras do Centrão estão cagando solenemente, assim. Se você conseguir uma cadeira e, enfim, compactuar com as práticas lá deles, né? Porra, foda-se. Lança o TH Joia, lança o Oruan e tal. É porque é muita... Aí, você viu os clientes, né? Neymar, Vinícius Júnior, Ludmilla, MC Pose do Rodo. Projeto de lei para declarar o projeto Numanice de Ludmilla como patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro. Enfim, cara, o Rio de Janeiro, cara, de dentro para fora é muito difícil imaginar no como fazer funcionar assim, sabe? Sim. E aí, só continuando aqui para ler um pouquinho da biografia do TH Joias, você vê essa parte aqui. TH Joias já foi preso em outra ocasião, quando foi condenado a 14 anos, 11 meses e 22 dias, que é uma pena grande, assim. Não é comum ninguém ser condenado a tanto tempo de prisão no Brasil, sabe? Pela Justiça do Rio de Janeiro, em 2022, por tráfico de drogas. TH chegou a cumprir quase 10 meses de detenção, entre 2017 e 2018, e só pode assumir o cargo de deputado por força de um habeas corpus que permite apelar da sentença em liberdade. Então, enfim, o MDB pelo menos expulsou o TH Joias do partido, né? E o Cláudio Castro exonerou o Pisciani do governo. Enfim, para que ele pudesse... Filho do Pisciani. Exato, isso aí, desculpa. Então, cara, realmente, cara, não... Essa coisa do Oruan ser candidato não é pra ser encarado como não, isso é maluco demais, isso é impossível. Não, cara, é uma possibilidade concreta, assim, sabe? Mas, cara, o que isso significa pra mim é quase que o final, é meio que o fim de um ciclo, sabe? O fim de um ciclo. Do que exatamente eu não sei, né? Tipo, não é nem o que eu sei, na real, é o fim do ciclo da Constituição de 88, né? Mas o que vem depois que é mais complicado, né? Então, por exemplo, o que vem depois é o Brasil se tornar um narco-estado propriamente dito, sabe? Com as facções só tomando conta da política inteira do Brasil? Ou é meio que uma resposta das elites que podem até ser criminosos, então, tipo, os políticos que são envolvidos em roubalheira e tal, mas é um nível de crime muito diferente desse aqui, né? Porra, muito diferente. E a gente sempre fala sobre isso, né? Que quando as coisas decaem, elas vão ficando feias, né? É igual um bife que apodrece, cara. Ele começa lá bonitão e tal, porra, bifão bonito, governo FHC, as figuras ilustradas, PUC-Rio voando, né? Tomando conta da Fazenda Nacional. E aí, conforme o tempo vai passando, o bife vai ficando feioso, fedorento, né? Vai ficar verde, depois ficar meio roxo, sei lá. E aí, quando você vê, você não consegue nem olhar, você não quer nem participar. E eu acho, cara, que tem um elemento implícito e tal nessa piora do Rio de Janeiro toda, que tá tendo um grande êxodo de cariocas pelo... Se eu não me engano, no último censo, a cidade do Rio perdeu 300 mil habitantes. Cidade só. Caraca. Perdeu 5% da população. E essa galera tá indo aí pro... Sabe? Isso é um fenômeno novo. Essa diáspora carioca é um fenômeno recente. Você vinha de um Rio de Janeiro que crescia constantemente e tal. Agora você acaba de reverter. E eu fico pensando assim, que tipo de... Quem são os elementos que o Rio de Janeiro tá mandando pro Brasil inteiro? São os seus melhores? Talvez alguns dos seus melhores. Mas, cara, muita... Sabe? Sim. Muita coisa, no geral. E isso é um problemaço dentro da federação, cara. Porque meio que tem uma coisa sendo gestada no Rio de Janeiro que é a coisa do narcopentecostalismo, né? Acabou alcançando o mainstream através do peixão de uma outra organização paragovernamental, né? Que inclusive não tem nada rival, a ver. Né? Rival, inclusive, da Doruan. Mas meio que tá rolando essa interação, assim. É uma cultura meio popular, onde mistura influência do tráfico de drogas e das igrejas pentecostais, aí vai futebol, vai pagode, vai mistura tudo assim, vai fazer um grande sopão. E eu falo, toda cultura tem um processo de autorrealização, né? Então, porra, qualquer cultura, as grandes culturas do mundo têm processo de autorrealização, as pequenas culturas do mundo também têm o processo de autorrealização. E você tá vendo essa maturidade da coisa sendo gestada justamente no Rio de Janeiro. E está sendo exportada, já está sendo exportada, né? 300 mil pessoas, gente pra cacete.
Então, cara, um problemaço pra federação no todo, assim. Se eu fosse um senador paulista, paranaense, goiano, eu ia estar falando, presidente, pelo amor de Deus, faça alguma coisa no Rio de Janeiro, entendeu? Exato. E aí entra a parada do Alexandre de Moraes, né? Que é aquilo. Você falou recentemente numa live que a gente tava com o Renan e ele falou que literalmente a primeira revista Valete era sobre isso, né? Que a galera do Bolsonaro chama o Xandão de ditador. Mas ele não é exatamente um ditador como eram os ditadores na América Latina e tal. Ele se aproxima mais do cargo de dictator romano, né? Que é só tipo, você tem uma ameaça existencial à República. No caso dos romanos seria a República Romana, no caso do Brasil a República Brasileira. E aí você só dá poderes extraordinários pra um cara e o mandato de resolver uma parada muito específica. E é tipo, pra resolver aquele problema, ele está acima da lei e ele meio que deveria estar acima da lei, né? Porque na antiguidade, e nem tão antigo assim, pega no período medieval, não existia essa noção de supremacia da lei, sabe? Existia a noção de, tipo, tem uma coisa verdadeiramente suprema, no caso medievo seriam os reis, aí do rei deriva a lei e depois todo mundo tá submetido à lei, né? E, enfim, isso é uma coisa muito, muito, muito comum antigo, assim, na cultura. Eu diria que a crença tradicional do papel da lei no Estado é essa, sabe? E, cara, meio que... Pra você ver como que o ciclo meio que da Constituição de 88 tá se degenerando, o Xandão teve que assumir o cargo extraordinário, o cargo de exceção, de assumir esses poderes acima da lei pra resolver uma ameaça existencial à República Brasileira, por causa do Bolsonaro. E esse tipo de coisa aqui também é uma ameaça existencial à República Brasileira, entendeu? Então você provavelmente vai precisar de cara, alguém assumindo poderes extraordinários pra resolver isso, porque pelo processo, pelo curso normal das coisas, você não vai conseguir resolver. Você não tem os mecanismos de defesa, né? Então, toda lei tem lacuna e na lacuna, isso é uma crítica famosa, enfim. Mas em toda lacuna você revela quem manda, né? No fim das contas, quando a lei não alcança, o que fazer? Não existe? Obviamente existe, né? O direito, ele decorre do real, né? E aí, eu imagino que também, exatamente, você está tendo esse processo carioca, brutalmente carioca, e você não alcança, são horrores novos, são terrores novos. Na Constituição de 88, ela ampara e ela protege a gente contra vários terrores, né, possíveis, né? Inclusive, no caso do Bolsonaro, para interpretação da oposição, era de que era um terror novo também. É uma falência da democracia de dentro para fora. Né? A Constituição de 88 ela é muito poderosa para conter justamente os elementos institucionais. Então, o Exército pouco pode fazer. De fato, isso aí é um terror controlado. Militar não tem mais condição de dar um golpe no Brasil, né? Preservadas as condições atuais. E o Bolsonaro estava fazendo uma coisa um pouco diferente, era de dentro, era meio enfraquecendo as instituições democráticas. Muita gente fazia a comparação até com o chavismo, que eu achava meio espúria, mas tudo bem. E aí você colocou o Alexandre de Moraes e sabe, cara, ó, a gente não tem mecanismo para isso, faz alguma coisa. E eu acho que isso é uma outra crise. Uma outra crise. Maior. Maior. Porque é aquilo, né? O Bolsonaro, ele vinha da direita. A direita, ela meio que tá muito associada à ordem, ao núcleo das coisas e tal. Uhum. Então o Bolsonaro, ele tava querendo dar, tipo, um golpe, tipo, jupiteriano na República Brasileira. O Oruan, ele meio que representa um golpe, tipo, do submundo, assim, na República Brasileira, entendeu? Então é, tipo, são os elementos periféricos, sabe, tomando conta do núcleo, assim. Então é como se fosse... É porque, enfim, eu não conheço mitologia grega o suficiente, mas seria tipo os monstros mantidos no Hades. O Titã, né? Os titãs acorrentados lá no Hades, eles meio que... Eu não diria nem os titãs, eu diria tipo os monstros mesmo, Tonqueiros, o caralho, tomando conta, cara, do... Sem braços, sem cabeças. Sem cabeças, sem braços e tal. Tipo, saindo do Hades e tomando conta da República. E eu acho que o Brasil, ele vai ter que enfim, passar um processo também de autoconsciência, que as ameaças do republicanismo são duas, na verdade. Você tem a tirania, da qual, porra, a gente tá... provado, né? A gente já vivenciou bastante, conseguiu desenvolver os anticorpos, é uma crítica razoável lá, mas tem o terror da anarquia também, né? Que esse é esquecido. Inclusive as pessoas fazem essas distinções entre a revolução inglesa e a francesa, né? Uma é uma resposta mais adequada a cada um dos elementos, né? A França acaba culminando com Napoleão e a questão inglesa ela acaba culminando no parlamentarismo inglês. E aí é meio que, cara, um é anti-tirania, o outro é meio anti-anarquia. Mas o ideal é que você tenha os anticorpos para as duas coisas para você poder navegar, de fato, o político de uma forma que seja republicana, cidadã, civil e tal, né? Eu acho que o Brasil está bastante protegido da ameaça tirânica, mas ele não está enxergando que tem uma grande ameaça anárquica, assim, distópica, total.
meio que sendo gerida, gestada ali por debaixo dos panos. Nem tão debaixo dos panos, nessa altura do campeonato. Isso é um golpe de coragem, né? Pois é, e aí esse era outra coisa que eu tava pensando, sabe? Várias vezes eu já comentei que, sei lá, no século XVII, tem aquele cara que era o teórico do poder divino dos reis, né? Só que, tipo... Jacques Bossuet. Bossuet, perfeito. Cara, o mero fato que o Bossuet precisava argumentar isso já era um sinal que tinha as pessoas questionando, sabe? E o mero fato que tinha pessoas questionando já significava que o verdadeiro poder divino dos reis meio que já tava morrendo, entendeu? E a audácia dessas organizações, né, paragovernamentais, querendo botar pessoas dentro do governo, sabe, deputado estadual, cara, significa que, cara, eles estão sentindo meio que cheirinho de fraqueza, entendeu? Então, é igual, sei lá, a hiena que ela fica lá na espreita e tal, ela... Que tipo de animal uma hiena come? Eu nem sei, sabe? Cervos. O cervo na África, boa. Antílope, não é? Antílope, perfeito. Na savana africana. Pois é, se o antílope estiver lá todo bonitão, todo forte e tal, provavelmente a hiena nem vai atrás, sabe? Porque ela vai saber que ela vai gastar uma puta energia, o antílope só vai correr, talvez o antílope consiga machucar as hienas e tal. Então a hiena nem vai, ela fica do lado de fora. Agora, o antílope, quando ele já tá mais velho, tá mais fraco... Vai beber. Aí a hiena se sente empoderada e ela ataca, sacou? E aí, pra mim, isso é uma manifestação muito clara, porque o TH Joias ainda era uma coisa com algum plausible deniability, né? Enfim, até que ponto, mas algum. Agora, isso aqui não dá. Oruan não dá. Ele é literalmente filho do cara. Do cara, né? Do dono. Do dono, entendeu? Então, porra. Como ele mesmo diz, né? Como ele mesmo diz. E algumas pessoas especulam do motivo de que seria deputado estadual, seria porque... As forças policiais no Brasil, elas costumam ficar mantidas nos estados e não na federação. Então ele se tornaria deputado federal, lá ele meio que não teria muito o que fazer, não sei. Isso é o que as pessoas especulam, né? É aqui no estado ele poderia ter alguma influência na forma que a polícia governa o crime, sabe? Não, eu imagino que não diretamente, né? Porque isso aqui entra no outro comentário que a gente faz de como que a República Brasileira, a Constituição de 88, ela tá meio que moribunda. Que é o seguinte, cara, pra você ser um legislador, você tem que ter algum grau de competência, entendeu? Você não pode ser uma pessoa ignorante e ser legislador, não pode, isso não faz nem sentido, sabe? Fazer a lei é uma coisa difícil e requer um conhecimento específico, jurídico, de teoria do Estado, etc. E a partir do momento que você bota uns caras tipo o próprio Bolsonaro pra ser legislador lá atrás, aquilo já era esquisito, porque o Bolsonaro não tinha competência pra ser legislador, ponto. Não tinha pra ser presidente, ele reconhecia que ele ser presidente foi uma cagada. E ele, tanto que ele não fez nada como legislador, não fez nada como presidente. Botar uns caras tipo Tiririca só é escárnio, sacou? E aí você botar uns caras tipo TH Joias, mano, o TH Joias é Ourives, cara. Aí a gente tá no Tiririca mais 10, né? Acho que isso é um pouco emblemático. Mais 10, eu acho que a eleição dele foi 12. 12 foi quando está no Tiririca mais 13 já, né? Então, tipo, ali foi... Talvez, cara, abriu um portal, assim, de decadência, meio que de falência das instituições republicanas. E aí a gente tá o Tiririca foi o mais votado do estado de São Paulo por longo tempo, só foi superado pelo Eduardo Bolsonaro, em 18. A gente já tá vivendo meio que a morte da coisa, assim, sem ver, né? E é triste, assim, enfim, a Constituição de 88 lá tem seu mérito, mas se você puxar a história constitucional brasileira, ela é instável, e ela passa por renovações, modificações. Eu não acho bizarro falar que, cara, a gente provavelmente tá pra viver, assim, não tá tão longe assim. Sim. O advento de uma grande... de mudanças, né? De inovações justamente pra coibir esse tipo de desenvolvimento, sabe? Pois é. E a parada pra mim, cara, é que se você pega um tiozão institucional, assim, então pega um cara que tava no governo da FHC, entendeu? Pega, sei lá, Pedro Malan, não sei. Eu falo dele porque eu gosto do nome dele, eu acho o nome sonoro. Melhor... Primo, não? É? Malan? Parece. Pra você ver. Enfim, se você chegar pra ele e falar, cara, a gente precisa dar um reset na Constituição de 88, provavelmente... Eu não tô falando dele, né? Tô falando do pessoal da estirpe dele. Provavelmente ficaria, não, que isso, cara? Como assim? A Constituição de 88 foi um grande avanço contra a ditadura, garantiu direitos políticos amplos da população, garantir que ninguém vai ser torturado. E aí, na própria Constituição em si, tinha um espírito de garantir direitos de participação efetiva das pessoas, então dar os direitos sociais pra elas, aumentar a rede estado de bem-estar social e tal. Tudo isso é muito válido. Porém, então se você chegar pra ele e falar, cara, a gente tem que dar um reset na Constituição de 88 porque ela não está funcionando, ele vai achar absurdo. Mas se você chegar pra ele e falar, mas e o Bolsonaro? Aí ele vai falar, não, o Bolsonaro é uma parada absurda. Realmente, a gente tem que combater isso e o Xandão está certo em ter poderes extraordinários pra combater a ameaça que o Bolsonaro foi à República. E aí, eu tenho certeza que se você explicar em detalhe
essa bizarrice aqui que tá se montando, sabe? Que o Oruan se tornar político. Se você explicar em detalhe, talvez ele dê meio que uma black pilada, sabe? Talvez Vai não. querer dizer, eu não sei. Talvez não, porque... Pedro Malão, não sei, né? Mas a parada pra mim é... Talvez esses caras sabe... Do espírito da Constituição de 88, que viram ela funcionar muito, muito bem na década de 90 e no começo dos anos 2000, principalmente. Talvez eles sejam muito velhos pra reconhecer que precisa do reset, entendeu? Mas eu acho que nenhuma pessoa consegue olhar pra essa situação e achar que, cara, consegue olhar e entender essa situação. Isso é normal. E achar que tá normal, entendeu? Porque não é normal, isso não é normal. Cara, com certeza. E o que me mata é justamente porque você tem lá todo o pai, eu tenho a geração de 88, eles têm o horror da tirania, e aí você pode reviver isso como simulacro agora na questão do Bolsonaro. É uma ameaça muito menor. A tentativa de golpe do Bolsonaro não tem quase paralelo nenhum com o golpe de 64, né? Até na capacidade de efetividade. Mas tem um grupinho da nossa geração que ele não hesita em babar o ovo do cara que veio antes dele e tem um imaginário meio que antiquado. Então ele prefere ser prestigioso e antiquado, porque, sei lá, por quê? Porque é um cara sem espinha, ou porque é um cara ambicioso, ou porque é um cara muito conformista. Eu já falei, eu acho que é um problema hormonal, sabe? Cara, pode ser. Endócrino, mano. A testosterona tá muito baixa, cara. Pode ser, entendeu? Mas se em 2025 você faz parte da juventude do PSDB... Bro. Um abraço aí, Lucas. Começa a ir na academia, talvez faz uma reposição hormonal. Então, mas faz um sports, TRT. Cara, então, eu concordo com isso, que passa por isso provavelmente, né? Mas o cara, ele tá vendo a mesma parada que eu. Eu falo, puta, cara, isso aqui é um problema. Aí o cara, não, beleza. É o Bolsonaro. Já foi. E era um problema merda, fácil de resolver. E meio que já tá resolvido. Tá resolvido. E foi fácil, entendeu? Você cortou a cabeça daí e bum. Tá resolvido. Não houve ameaça real, praticamente. Isso aí pouca gente disputaria. E aí eu falo pro cara, não, mas olha só. Então, beleza. Isso aí já foi. Agora tem um problemaço novo, nosso. Da nossa geração. A gente tem que resolver, senão babou. E o cara fica, não sei o quê. É porque Ulisses Guimarães e tal. Bro, faça alguma coisa. Tempo, tá nas suas mãos, entendeu? Precisa pegar as rédeas do tempo. Você ficar só babando o ovo de nego velho com outro imaginário, com outros traumas, com outra visão de Brasil, não vai fazer nada. Você não é o progressista, é o progressista. Então, progride comigo aqui. Agora a gente precisa combater o horror da anarquia, cara. Não tem o que fazer, não tem o que fazer. O desafio é outro. Não é mais inflação, a gente precisa... Inflação crônica, Brasil. Já foi, mano. Já foi. Graças a Deus. Graças a Deus já foi resolvido, entendeu? Não sei o que, o retrocesso dos militares. O militar tá na caserna, mano. Não tá nem aí, cara. Ele cagou na cabeça do Bolsonaro. Eu tô falando de coisas do nosso tempo. Então, por favor, crie coragem, entendeu? Enche o peito. Porque tem uma nova questão na nossa geração pra você se preocupar. E uma coisa, você acha que tem alguma chance da justiça deixar ele concorrer, cara? Acho. Sério? Porque... O TH, né? Mas é porque o TH era menos óbvio. Na minha opinião. E é aquilo, né? A justiça brasileira, ela... Talvez alguns juízes tenham na cabeça dele de uma forma explícita e outros tenham de uma forma implícita. Reconhecem que... Cara... Né? Isso é meio longe demais. Não, reconhecem que, tipo, a República meio que tá meio esquisita mesmo. E alguém tem que resolver o problema. Dado que só tem retardado no Legislativo, com algumas exceções, eles olham pro Legislativo e falam que não é eles olham pro Executivo e ficam tipo, cara, puto, o Executivo tá fraquíssimo também. Então, toca a bola pro pai. Eu vou resolver. E não sei, cara, talvez chegue no judiciário e o judiciário bloqueie, cara. Porque, sabe, você consegue imaginar um cara tipo Gilmar Mendes, assim, topando isso aí? Porque isso é tão surreal, sabe? Eu não sei se o Gilmar tá muito velho. Gilmar eu consigo. O Xandão. O Xandão, acho que não. Exato, entendeu? Eu acho que... Mas depende pra quem cair, né, cara? Vai cair, sei lá, presidente do TSE, né? Eu consigo imaginar rolando, cara. Eu consigo imaginar rolando também, mas eu consigo imaginar não rolando. Eu não manjo tanto de lei eleitoral. Ontem, inclusive, deu uma horrível gafe aí, mas eu tava mal. Mas o TH pôde disputar com base no habeas corpus. O processo tá correndo ainda, né, entende? Então, o Oruan tá com habeas corpus também. Sim. Né? Tá com um alvará lá de soltura. O processo tá aí, pô. Ele só não tá respondendo na prisão, mas ele tá com um tornozeleiro. Então, acho que sim, I guess. Eu acho que é longe demais, mas talvez eu acho que os critérios do processo não sejam suficientes. Não sei também, eu não acredito mais tanto nisso. Mas... E se ele for eleito, o que você vai fazer? Vai fugir do Rio? Cara, é foda. Vai dar uma desanimada. Mas vamos ficar aí.
Exato, exatamente. Mas enfim, pessoal, esse é o episódio. Espero que tenha sido um pouco uma black pelada, porque isso é pra black pelar mesmo. Mas pelo menos a gente deu uma ideia do que isso significa. Meio que simbologicamente, o nego tem que acordar. Acorda. E o pessoal tem que, cara, começar a agir. Porque Pois se coisas não forem feitas, cara, esse caminho é um caminho tenebroso. Mas enfim, é isso, pessoal. Esse foi o Novos Clássicos de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Entra no site www.novosclassicos.com.br, porque tem conteúdo extra gratuito e pago pra apoiar o nosso trabalho. Então, se você puder, assina lá. Tem 2 planos, um de 12 e outro de 25. Em breve vai ter site novo. Exato. Com novidades. Então, dá essa força aí pro nosso trabalho diário aqui no YouTube. Exato. A gente faz live na Kik meio-dia de segunda a sexta-feira. Entra no link na descrição se você tiver interesse. E nos siga no Twitter. O meu arroba é pessoa A99. Meu é @novosclássicos. Eu roubei @do pessoa. Obrigado.